De Timbaúba está legal. Salve a cidade dos calçados, Princesa Serrana, onde tudo é carnaval. Salve a cidade dos calçados, princesa... Boa tarde, nós somos alunas da Escola Técnica Miguel Raj de Alencar e estamos aqui para fazer uma entrevista. Estamos aqui em um dos pontos de referência da nossa cidade, a Praça Jader de Andrade. E o nosso convidado, artista, é João Moura. Quando você começou a gostar de tocar? Então, especificamente eu não sei te dizer, porque eu acho que quando eu nasci eu já tinha, desde criança, de criancinha mesmo, eu tinha vontade de trabalhar com arte, de ser artista. Eu saía em boi de carnaval, eu brincava em manifestações culturais, né? E quando eu fui crescendo, fui tendo mais tendência a conhecer a parte da música, vim morar em Timbaúba. Aí comecei a estudar música na Euterpina, então eu comecei a estudar música mesmo, propriamente dita aos 12 anos de idade. A minha veia musical, artística é muito forte, né? Porque meu avô era mestre de boi de carnaval, de ciranda, então eu sempre tinha de onde colher, né? Eu bebi de uma fonte muito boa. Isso é o meu avô materno. Meu avô paterno, pai do meu pai, ele fazia um forró toda sexta-feira na casa dele. Então a gente morava parede com meu avô. Obrigatoriamente eu estava lá curtindo o forró. Então desde cedo eu tive boas influências e isso me despertou a vontade de ser artista. Muito bom. E quem foi tua inspiração? Então, meu avô, meus avós, porque por exemplo, onde eu tinha mais espelho, onde eu chegava ao respeito que o pessoal tinha com ele, né? O carnaval, chegava na época de carnaval, ele brincava em boi de carnaval. Quando ele chegava na cidade, em qualquer cidade da região, o respeito que o pessoal acolhia ele, eu achava muito bonito aquilo, porque o pessoal respeitava pelo que era, não pelo que tinha, pelo que ele transparecia ser, né? Então um artista é uma pessoa de alma pura, que você sabe, pessoa que vive de arte tem que ter sensibilidade. E aquilo foi que me deu mais força a querer ser artista, sabe? Muito bom. E quando foi sua primeira apresentação? Então, para ser especificamente, foi um boi de carnaval. Eu acho que eu tinha o quê? 8, 7 anos de idade, 7, 8. Era assim, tem uma foto em casa, um boi de carnaval que a gente fez. Eu já mestrava, já era o mestre do boi naquela. Então, para mim, eu já tenho como a apresentação, porque querendo ou não, eu lidava com o público já, né? Chegava na casa do pessoal para ganhar um trocadinho, aí cantava, fazia uma lua de carnaval da época no boi. Eu acho que é isso, 7, 8 anos de idade, mas eu deu vontade. A gente se acertou e eu comecei a frequentar muito tempo São Vicente, passei eu acho que 6, 7 anos lá dando aula de sanfona. Você associou aquilo que já tinha começado aqui isso. E levou para lá. Isso, e a vontade de fazer um trabalho social também, né? A inclusão social, porque a música ela é inclusão social, né? As crianças que não têm condições de vida e o poder público pudesse fazer isso, dar uma ajuda vamos montar uma escola de o que seja, de arte cênica, de grafitagem, o que seja voltado à arte, são projetos muito que socializam as pessoas. O indivíduo ele passa a querer se socializar mais, porque a arte faz isso, né? Ela linka você a outros ambientes, a outros momentos. Por exemplo, através da arte conheci outros países, eu aprendi outro idioma, já conheci pessoas, conheço pessoas da classe C a classe A e isso sem diferença nenhuma. Por quê? Porque a arte nos proporciona isso. E como é ser uma das referências da nossa cidade? Eu fico feliz demais porque tudo que a gente busca fazer com carinho, fazer com amor, com dedicação e receber o reconhecimento, não tem coisa melhor, né? Porque assim, ser reconhecido, como eu falei antes, pelo que você é, não pelo que você possa ter, né? Às vezes classe social para mim não diferencia ninguém, desculpa a palavra assim mesmo. Quando e como surgiu o projeto de ensinar crianças a tocar? Então, eu comecei a aprender acordeon, a música mesmo, eu comecei com 12 anos a estudar música propriamente dita, como eu falei antes. Mas acordeon eu comecei a estudar aos 15. E aí quando eu comecei a estudar acordeon, eu vi que despertou a vontade em outras pessoas. Por quê? Porque com 16 anos eu já estava nos palcos tocando. Pô, esse menino é muito novo, tá tocando. Então outras pessoas tinham vontade de aprender. Eu acho que eu era na época o mais recente sanfoneiro de Timbaúba. E
despertou vontade nas outras pessoas. Então, quando eu fui começando a ter um conhecimento maior sobre o instrumento, eu comecei a ter vontade de querer passar para alguém, sabe? De levar para as pessoas aquilo que você também teve. Isso. Então, um momento depois, eu comecei a tentar fazer isso lá perto de minha casa, não consegui por falta de recurso mesmo, que é um instrumento ainda caro para quem está começando a aprender. E aí eu fui fazer um show, uma época política, em São Vicente Ferrer, onde eu conheci o anterior prefeito da cidade no momento, que era o prefeito Flávio Regis, e ele gosta muito de sanfona, me convidou a ir na casa dele, eu fiz um pequeno showzinho na casa dele, toquei alguma coisa para ele tentou tocar, mudei um dedilhado da mão dele, ele falou, poxa, você tem jeito para ensinar a sanfona, você quer ensinar aqui? Então acho que foi 2012, 2013, ele perguntou se eu teria interesse de começar um projeto social com crianças carentes da cidade, com a minha música, com o meu trabalho de timbaúba, levar para um ambiente totalmente diferente, que eu nunca imaginaria que ia chegar, que a gente vê somente o esporte fazendo isso, né? O esporte, o pessoal que pratica esporte vai fazer Olimpíadas, futebol, essas coisas, mas a música, para nós, assim, para um indivíduo comum, é muito mais calor, muito mais emoção. Então eu cheguei a fazer um show no Museu da Arte Moderna em Paris, né? Isso creio que não seja para todo mundo a oportunidade de acontecer isso. A gente sabe que deveria estar no lugar certo, na hora certa, para receber esse convite. São shows como esse, shows que eu fiz na Bahia, morei 3 anos na Bahia, justamente fazendo forró, mostrando minha música, né? Diretamente daqui de Timbaúba. Talvez, Fernando Noronha, eu fiz um show coisa muito pequena, mas que me emocionou pra caramba, porque assim, eu passei minha vida toda escutando um certo artista, e eu chegar lá no lugar, e eu só, tem um barco pra tu sair amanhã, tu tocar num barco, e eu não sabia pra quem era, e aí eu sair no barco, quando eu vou tocar, eu toquei pra Duval Lelis, foi eu e o Duval Lelis, então aquilo pra mim me emocionou muito. Eu nunca iria imaginar que, pô, eu vou estar com o Duval tocando com ele como um amigo, não tocando para ele, tocando com ele. Isso é muito emocionante. Isso é um dos, né? Entre inúmeros. Chegamos ao fim da nossa entrevista e queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite. Então, eu que agradeço a vocês pelo convite, e precisar de mim, estarei à disposição sempre. Gosto muito de participar de eventos como esse. Então, pessoal, a galera do terceiro B de ADM, obrigado mesmo, viu, pelo convite, por lembrar de mim. Firme e forte e sucesso para vocês.